Olá, sou o professor e pastor Thiago Marinho. Este aqui é um canal para aprendermos juntos a palavra de Deus e crescermos no conhecimento e na graça. Conto com você. Você que está assistindo aí, comece a compartilhar, a curtir e a se inscrever no nosso canal. Seja muito bem-vindo e vamos lá. O estudo de hoje encontra-se no Novo Testamento, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 em diante. Fala sobre a cura do cego Bartimeu. Vamos ler juntos? No versículo 46 diz: E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado ao lado da estrada, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus respondeu: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Raboni, que eu receba a minha visão novamente. E Jesus lhe disse: Vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, meus irmãos, temos aqui uma história muito interessante retratada aqui no Evangelho de Marcos, a história desse cego, né, que ele tornou-se a ver, né? Bartimeu é uma palavra aramaica, bar, que significa filho, e Timeu, que é o nome do pai dele, por isso que é Bartimeu, né? Então, por que ele chamava filho de Davi? Pelo simples fato de ele ter estudado sobre isso. Ele sabia que o Messias viria da descendência de Davi. Ele ficou cego a partir dos 14 anos de idade, quando os romanos invadiram Israel, né? E colocaram Israel sob julgo. Então, mataram o pai dele, que era sacerdote, e deixaram-no cego. E quando o governo romano tomou conta de Israel, as pessoas que ficavam deficientes, eles davam uma capa. Inclusive a capa também era vermelha, que era para identificar o deficiente, que ele poderia pedir esmola ali nas ruas. Por isso que ele estava pedindo. Ele era o peregrino, né? Estava ali pedindo esmola, até que ele ouviu, né, uma multidão andando em passos largos, e ele entendeu, né, pela questão do Espírito, né, que testificou que ele não precisou ver Jesus, só precisou sentir a presença de Deus, a presença que estava em Jesus, e começou a gritar, começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E até que Jesus o escutou, apesar da multidão o repreender, Jesus escutou e mandou o chamar. Então, meus irmãos, até 14 anos de idade, até 12 anos de idade, ele estudou, né? Estudou a Torá. Ele sabia que o Messias viria da descendência de Davi, e foi o que ele fez quando ele sentiu a presença do Espírito Santo em Jesus, sentiu a presença de Deus. Foi quando ele começou a clamar. E a multidão o leva até Jesus, quando Jesus o chama. E Jesus pergunta para ele: O que queres que eu te faça? Aí ele responde, né, bem humilde e bem certeiro, quando ele fala Raboni. Ele não fala Rabi, ele não fala Rabã, ele fala Raboni. O que significa isso? O mestre dos mestres. Ele saudando Jesus e reconhecendo que Jesus era Deus, que era o Messias que estava na terra. Por isso que ele fala Raboni, ou mestre dos mestres, que eu torne a ver.
Aí Jesus responde: a tua fé te salvou, te curou. E a partir daquele momento ele seguiu a Jesus. Aqui dentro da história, vai dizer que quando Jesus o chamou, ele largou a capa e foi ver Jesus, né? E foi até Jesus. E ele largou aquela capa porque ele já sabia que ele ia de encontro ao Messias. Porque o Espírito estava testificando a ele, né? Ele não precisou ver, só precisou sentir. Hoje, muita gente, né, no dia de hoje, naquela época também, né? Muitas pessoas têm olhos, mas não enxergam. Né? Infelizmente, a presença de Deus está ao nosso alcance, mas muitos não enxergam e muitos não querem mais sentir essa presença de Deus na nossa vida. E o Bartimeu, ele foi até o Messias. Quando chegou no Messias, ele já estava sem a capa dele, porque ele sabia, ele tinha certeza que era o Messias e que o Messias iria curá-lo. Então, meus irmãos, por mais que você esteja passando por um jugo, mas que você esteja passando por algum problema, que a prova está travada, está difícil, lembre-se do Messias. Lembre-se do poder de Deus. Lembre-se do Espírito Santo, que ele vai te guiar. Eu oro a Deus, meus irmãos, para você que está me assistindo, se você estiver cego, que você torne a ver, que você volte para os caminhos do Senhor, que você recomece a fazer a obra de Deus e deixa Deus, através do Espírito Santo dele, fluir na tua vida e te fazer o mais que vencedor. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.